Oi, aqui é o Thiago de Macastro. Eu sei que esse título, né, tá meio estranho. Horácio do Maurício de Souza, Tarsila do Amaral, Caravaggio. O que um tema tem a ver com o outro? A gente vai falar um pouquinho sobre esses textos, sobre três livros aqui, mas o principal realmente vai ser sobre Horácio, mas nossa discussão mesmo é sobre a questão do cultivo da memória. Cultivo da memória. Para isso, no lugar de trazer o Horácio sozinho, eu achei interessante trazer outros livros sobre arte, no caso, tá? A escolha vai ser também de artes visuais, dois livros de artes visuais, né? Livro de quadrinhos, poderia trazer uma coisa sobre música também, mas eu achei que vai ficar mais claro. Vamos conversar um pouquinho sobre essa questão. Então, eu tenho aqui, por exemplo, nesse livro, né, obras completas do Caravaggio, da edição da Taschen. Vocês veem que a minha edição, coitada, tá bem machucada aqui, né? Mas é aquela coisa, você vai, compra na feira da USP, aí o pessoal vai, o livro não é plastificado e alguém resolve colar uma etiqueta de preço em cima da jaqueta, né? Aí eu não sabia tirar, rasgou e beleza, ficou assim, né? Não vou trocar o livro por causa disso, porque o que jaqueta é o que menos importa, né? Tá certo que é um livro bonito, né? Da Taschen e tal, mas o que é interessante? O que é interessante no conteúdo? Então, quando você vai vendo o livro, né, começa com algumas pinturas em páginas duplas, você tem acesso a uma série de obras do Caravaggio, a textos comentando as obras, contextualizando. Então você permite tanto estudo, né, papel couché papel couché é bonito, ele é bonito, mas às vezes para representar foto assim, ele é muito brilhoso. É, claro que, né, então você vê, tem textos, mas tem muitas obras. Qual que é a importância de um livro como esse do Caravaggio? Por mais que hoje estamos aqui na internet, então se a gente entrar na Wikipédia, por exemplo, tem uma coletânea fantástica de quadros do Caravaggio para conhecer. Ah, só que ali eu vou ter acesso aos quadros. Tem o problema que se o meu monitor não tiver muito legal, a cordaria da Wikipedia é muito boa, de fotos, tudo. Mas é o problema da reprodutibilidade técnica. Quer dizer, quando eu fotografo um quadro, dependendo da paleta de cores, como ficar, eu posso alterar algumas coisas. Então, nesse tipo de livro, você tem uma certa segurança que está melhor. E você, ao juntar todos isso no livro, esses livros podem parar em bibliotecas. Mais do que a questão de você ter o livro particularmente, se você esse tipo de livro, quando chega na biblioteca, é muito interessante, porque eu posso conhecer a obra do autor, ao mesmo tempo eu tenho uma análise de contextualização histórica e ainda tenho um material de crítica para me entender melhor a obra. Ou seja, a obra do Caravaggio está lá em vários livros, mesmo sendo um autor clássico, um livro de história da arte ele vai escolher algumas obras, né? Ele vai fazer uma seleção. Quando eu tenho uma oportunidade de ver de ter em mãos uma obra como essa, eu tenho acesso a uma série de coisas, inclusive uma apresentação de textos críticos sobre a obra, conhecer um pouco da biografia do autor, histórias, ou seja, eu permito não só conhecer a obra, mas que me permite, inclusive, começar a pensar sobre a obra, a refletir sobre ela, a aumentar a minha experiência da obra a partir dessa contextualização. Então, às vezes, quando a gente vê o quadro do Caravaggio, a gente fala, é impressionante, mas quando a gente vê, nossa, toda essa luz, todo esse efeito de luz e sombra, ele foi um dos caras que propôs isso, a obra fica mais interessante ainda. Então, esse tipo de obra facilita muito a discussão. O ideal é que você fosse numa escola, seja nas escolas, nas universidades e tal, nas bibliotecas públicas, você ter acesso a uma obra como essa é interessantíssima, né? É uma produção
Ela te permite pensar. Claro que hoje com a internet, antigamente, o único meio de pensar uma obra como essa era através de alguém ter, ou você ir numa biblioteca que tem obras de arte, ou alguém ter obra de arte, ou sua família gostar de arte para você ter acesso a esse tipo de material. A internet facultou muito isso. Só que você precisa de alguns guias, precisa de alguma apresentação minimamente. A foto, a imagem, a obra já é muita coisa, já dá para você experienciar, já dá para você apreciar, mas esse material crítico e técnico faz parte. Então, quando você publica esses livros, você está fomentando essa questão de pensar a obra, entender, contextualizar, aprender mais sobre arte com os textos que, seja através da contextualização histórica, seja através de uma contextualização crítica, permitam que você compreenda. E ainda no caso da obra impressa, quando os editores são muito cuidadosos, com o trabalho de que a paleta de cores e tudo fica. Só para ver, eu estou gravando com... Eu faço a gravação aqui improvisada, né? Bicando numa máquina, outra bicando. Vocês percebam que a paleta de cores está completamente diferente. Eu sei ajustar para ficar igual? Não, mas sei mais ou menos. Mas fica até didático, veja. Como que onde tá o meu rosto está com mais luz, texturado, aqui está menos, né? Ó, é a mesma mão. Percebam como que o meio... E com o fotógrafo ele faz uma série de escolhas. Nunca a experiência vai ser igual você ver uma obra no museu. Mas para você ver no museu, alguém tem que trazer no Brasil, fazer uma exposição. Uma peça é muito mais complicado. Por mais que haja uma tensão, o fato de você só observar obras de arte através de reproduções, às vezes tira um pouquinho da experiência original, mas ela, do outro lado, permite, né? É aquele problema do Benjamin. Isso traz potencialidades, mas traz questões a serem pensadas, né? Um outro caso para demonstrar, Caravaggio é um clássico, então normalmente esses textos vão mais fazer um estado de arte da pesquisa em torno do Caravaggio, né, da pesquisa em torno das informações. Tem alguns autores, agora vou mostrar, por exemplo, esse livro de uma exposição do MASP, né, Tarsila Popular, que foi uma exposição do MASP, artista Tarsila da Moral, e que a maneira como a exposição foi pensada, e a exposição, quando ela é pensada tanto em colocação, na maneira como há uma escolha de obras, a maneira como seleciona, a maneira como os guias vão tratar as obras, a maneira como os painéis explicativos vão trabalhar, e estavam tentando... o foco era discutir Tarsila encontrando o Brasil e não Tarsila encontrando a vanguarda europeia, digamos, que ela estudou lá fora. Então, veja, de novo, a mesma coisa, a obra, o problema do papel muito brilhoso, mas permite-me o contato com a obra, né, pós-exposição, no caso, né, aqui eu trabalho, eu não pude ir na exposição, por exemplo, e acabei arrumando esse material aqui, né. Tem expressão grave, tem textos. Então você primeiro tem uma boa sessão discutindo, com reproduções. Aqui essa edição inclusive está em 2 papéis diferentes, né? Textos discutindo as obras, apresentando, contextualizando. Aqui dentro de uma crítica muito específica, quer dizer, aqui já não é uma apresentação geral, já é uma ideia de focar no desenvolvimento da obra da Tarsila do Amaral, partindo dessa ideia de um encontro com o Brasil. Então já é uma crítica, já é uma discussão temática tudo junto. Mas mesmo assim, permite um primeiro um contato, depois em páginas brilhantes também, obras, um acesso às obras um tamanho menor, uma pequena descrição delas ao lado, né? Da mesma maneira, tem esse material aqui ao final é muito interessante, né? Aqui vem um pouquinho essa página discutindo. Mas veja, de novo, eu posso conhecer pela internet? Posso, mas Tarsila já não é uma, digamos, é um clássico brasileiro,
mas não é uma classe internacional. Então, não sei como é que está a curadoria, por exemplo, da Wikipédia. Tem outros sites que tem muitas fotos da Tarsila do Amaral? Tem toda essa questão de cuidado com a paleta de cores, ou outros não. Ao fazer esse tipo de catálogo, discutindo a obra, mesmo que partindo de uma ideia básica, como leitor, eu sei do ponto de partida da análise e eu posso concordar, posso discordar. As informações históricas vão me ajudar a contextualizar a obra, ou seja, vão ampliar a minha experiência. E eu tenho uma obra toda conjunta. Claro, idealmente, isso tem que teria que, na minha opinião, todas as exposições em grandes museus brasileiros tinham que parar nas bibliotecas da escola, seja projetos como o projeto do livro, tem um projeto que compra livros e distribui para as bibliotecas e tudo, até quadrinhos, né, são distribuídos dessa forma. Eu só consigo, sem esse tipo de material, sem esse tipo de catálogo que junta a obra do autor, que apresenta uma contextualização histórica, inclusive podendo já apresentar uma questão crítica que permite aumentar uma relação, eu estou cultivando o quê? Eu estou cultivando a memória. Eu estou cultivando a memória em torno da arte. Seja com Caravaggio, né? Eu estou apresentando, discutindo, contextualizando, sem só a obra já é grande coisa. O contato com o quadro, o contato com a pintura, já é maravilhoso, já é uma coisa maravilhosa, mas a discussão, a contextualização permite eu refinar essa questão da memória e permite fazer uma crítica à obra. Não é porque, por exemplo, eu preciso gostar de todas as obras do Caravaggio, preciso gostar de todas as obras da Tarsila do Amaral, tenho que entender o contexto, como elas se inserem historicamente, e daí ver as possibilidades, ver a potência da minha subjetividade chocando com essa obra. Tudo bem? Então, mesmo com o tempo de internet, é importante essa catalogação. Tem essa questão da paleta de cores, só para mostrar aqui, ó. Eu vou fazer isso só com a capa. Ó, duas webcam. Eu gosto de usar esses dois recursos porque, eu sou péssimo editor, eu não sei editar. Seria mais fácil uma câmera só, filmar o livro e colocar por cima, mas eu não sei fazer. Eu não sou... Sei fazer, mas não sou muito bom para fazer isso. E essa questão em obras, em artes visuais, às vezes dá uma certa diferença. Então, eu junto. Com esse material crítico, me permite me introduzir o tema. Claro, você pode ter isso na internet também. Seria interessantíssimo se todos os catálogos de exposição dos MASP em todo qualquer museu ficassem disponíveis em PDF, por exemplo, para o acesso público também, né? Mas essa questão do livro permite tal material, até porque a internet, ela não é tão... A impressão que a gente botou na internet nunca vai sair dali, mas veja, se eu pego esse livro e digitalizo ele, daqui a 10 anos, para mim continuar acessando, eu tenho que contar que ele está em algum lugar físico da internet, ou seja, eu pus um site numa nuvem que a empresa não fechou, que não houve nenhum acidente, que destruiu todo o equipamento hardware, que pode acontecer. Hoje, quando você faz um site, uma das seguranças é ter um backup em outro endereço, porque esse tipo de coisa pode acontecer incêndio, né? Eu tenho que ter um software que consiga ler o arquivo da digitalizado. Então, se eu só ver em PNG, daqui a 3 anos eu vou ter softwares para abrir PNG? Tenho certeza disso? Pode haver uma mudança tecnológica que o PNG de hoje, daqui a 10 anos, ele perca informação. Pode acontecer. Antigamente se usava o JPG, depois ele foi substituído por um formato melhor, que é o PNG. Pode ser que daqui a 10 anos surja um outro formato. A mudança da tecnologia de monitores, tudo, pode gerar outros tipos de arquivos. Mesma coisa com PDF, tudo. Tem que contar se o formato é aberto, proprietário. E se, por exemplo, a Adobe falir e proibir todo mundo de criar aplicativos para PDF, como é que fica daqui a 20 anos? Então, colocar na internet não é segurança. É por isso que ainda os arquivos jurídicos de todos os países ainda são impressos. Porque, inclusive, é mais barato do que você ficar trocando hardware, trocando software.
E além do que, o contato com a obra geral permite eu pensar a obra como um todo também. Claro, a experiência com um quadro só já é fantástica, mas se puder, essa experiência com uma obra catalogada é muito interessante, porque isso permite esse cultivo da memória. Esse cultivo da memória enquanto sociedade, né, de uma maneira mais geral, mas ao mesmo tempo permite eu pensar a obra, eu experienciar a obra de uma maneira mais de eu mergulhar um pouco mais naquele autor. E aí a gente chega a esse projeto atual, que a editora Pipoca Nanquim, junto com o Sidney Guzman, estão fazendo, que é a catalogação das tirinhas do Horácio. Esse aqui é o primeiro volume, né? Que é o Horácio completo, que eles estão. Né, pior que o Nanquim sempre faz um trabalho muito bonito, né? Editorial. Tem o comentário, tem as tiras, a fonte, onde saiu, a data, algum comentário aqui. Tem um trabalho de reconstrução enorme, porque parece que tem tiras que nunca foram publicadas, tem tiras que saíam nos jornais com números errados, sempre com comentários ali quando é pertinente. Não comentário crítico, mas comentário mais contextual, digamos assim, né? E atrás um material complementar, falando do processo de produção, sobre publicação do Horácio e por aí vai. O que acontece? Vocês podem estar estranhando. Nossa, você foi falar, poderia ter pegado outros quadrinhos que tem sido publicado vários clássicos do quadrinho nacional, do quadrinho geral, poderia pegar. Eu não vejo quadrinhos como uma arte inferior, inclusive eu não gosto do termo cultura pop. Eu gosto de pensar o quadrinho como uma forma de arte. Então, eu estou comparando com outras formas de arte. Eu não comparei com música, porque aí comparar CD aí é uma coisa um pouco diferente. Agora, qual que é a importância, por exemplo, de fazer isso aqui? A mesma coisa. Eu vou ter contato. Por mais que eu possa ficar fuçando na folhinha, no site da Folha, nos arquivos da Folha, para ler a folhinha desde sempre, tá tudo organizado, permite uma visão geral do autor, essa contextualização com data permite eu pegar a obra e ela se torna um documento histórico, quer dizer, como que a folhinha permitiu que saísse essa tirinha diante de tal evento histórico? Ou seja, eu posso começar a pensar a obra do Maurício de Souza, especificamente a obra do Horácio. Daí a importância de publicar as coletâneas do Laerte, com todas as tirinhas do Laerte, do Angeli, de todo esse pessoal fantástico, né? Também porque não do Maurício de Souza. E aqui eu não estou entrando na questão de como a Maurício de Souza Produções funciona. Né? Aqui falando do trabalho mais autoral dele, né? E muitas vezes a gente pode olhar, mas as tiras do Horácio são infantis. Essa questão de arte infantil, infanto-juvenil, é uma coisa muito complicada. Quando a gente pensa na Ilíada e a Odisseia, a gente tem que lembrar que eram textos usados para educação de crianças e jovens adultos também. Então, os grandes épicos gregos eram usados para educação. O primeiro épico que se tem notícia, né, que é a Epopeia de Gilgamesh, do Sinlek Anum, que é uma das narrativas, né, que tem do Gilgamesh, também era usado para educação, usado para os jovens, ou seja, através dessa história conta valores que influenciam a juventude. Essa ideia de infância como algo separado vai ser insinuado pelo cristianismo, mas realmente a infância é conceitualmente inventada pelo filósofo iluminista Jean-Jacques Rousseau. E aí a gente pensa na infância. A gente hoje tende a pensar a arte infantil como algo inferior. Não, você faz arte para criança porque você entende que ela está num ponto de desenvolvimento cognitivo específico, então você faz arte para isso. Mas exatamente por ser infantil, por transmitir valores, o autor pode tanto trazer valores mais tradicionais, por exemplo, pode questionar os valores tradicionais, exatamente porque os adultos vão achar que aquilo é coisa para criança e não vão ler. Então, é uma coisa muito interessante. E aqui a gente só vai cultivar essa memória em relação aos quadrinhos, em relação à arte como geral, quando a gente disponibiliza esse material. Eu acredito, vai ser em 4 volumes aqui, né?
Na minha opinião, esse material também tinha que parar em bibliotecas públicas, ah, que é editor Pioc Nanquim, o Sidney Guzman, o pessoal posso fazer isso, entrar em algum edital, alguma coisa assim, para chegar em bibliotecas de universidades, bibliotecas de escolas, bibliotecas de cidades. Por quê? Porque aí eu vou ter acesso, eu dou acesso, eu tô a obra em conjunto, então eu posso ter uma visão geral da obra e eu posso começar a analisar. E olha, lendo aqui, esse aqui é o maior, comentar aqui é o maior objetivo, né? Tem histórias interessantíssimas. Tem uma história aqui sobre raça pura que é interessantíssima, onde o autor ele faz uma história extremamente surrealista, não vou comentar para dar spoilers, é, que é muito interessante porque a ideia de raça pura é um absurdo científico, cultural, é uma coisa absurda. Talvez o surrealismo seja uma forma interessante de usar por causa disso. E também ele mostra que a preocupação das pessoas com raça pura é uma espécie de fuga de problemas mais reais e mais urgentes, mais concretos. Então, é uma história extremamente interessantíssima. Tem tiras muito legais aqui. Só que a gente só percebe quando a gente vê nesse conjunto, quando a gente começa a entender que o Horácio tem uma narrativa durante as tiras, que elas não são, que elas podem ser lidas de forma estanque. Fica muito mais interessante. Não saberíamos quem é Mafalda se não tivesse esse tipo de coletânea. Por exemplo, pegar um clássico, Calvin Haroldo, Peanuts, né? Também. Quando você começa a ver, você vê uma tirinha, você já saca que o Laerte, o Angeli são caras geniais. Quando você começa a ver o conjunto, você começa a ver que as coisas, né, sei lá, ver o conjunto dos escrotinhos, por exemplo, desses livros que tem. Isso é extremamente importante, porque é assim que a gente forma a memória. Da mesma maneira que mesmo as artes visuais, sendo algo até chique, né? Magnifique, algo cultivado para que pessoas cultas e tal. Na verdade, arte para todo mundo, né? Uma áspide, os museus de arte são lugares para todo mundo, tem que ser para todo mundo, né? Mas por mais que tenha uma visão que seja uma coisa mais elitista do que em relação aos quadrinhos, só a valoração só se dá porque há um cultivo da memória, com continuamente publicações, republicações, disponibilização também em material na internet, crítica, comentários, sem diálogo sobre as obras. Não há uma valoração sobre elas, só que para isso eu tenho que ter acesso à obra. Agora a gente vai poder discutir o Horácio, como a gente já faz, como a gente já pode discutir o Laerte, já pode discutir o Angeli, pode discutir a Mafalda, já pode discutir o Calvin Haroldo. Claro que eu misturei aqui duas obras com dois autores, né? Mas eu acho que deu para entender onde eu quero chegar. Então, o mais interessante aqui é exatamente isso. Possibilitar essa discussão. Então, acho que vale muito a pena a gente dar uma lida e, quiçá, quem sabe, né? Talvez agora seja muito difícil, mas tem a possibilidade de passar em editais que essas obras cheguem as bibliotecas, tudo. Claro, quem tiver condições financeiras pode pegar e ler, mas, né? Mas para esse cultivo de memória, nesse caso aqui, seria importante um esforço para chegar às universidades e bibliotecas, porque assim mais pessoas têm acesso e isso fica registrado, e não só em colecionadores particulares, que vão deixar na sua casa, tal, dar para seus filhos depois, quando falece, sei lá, virar ou vai ser doado ou vai para um sebo, ou vai para que pelo menos vai chegar na casa de alguém, na biblioteca, que pode chegar a várias pessoas, ou pior, vão simplesmente jogar no lixo e virar papel reciclado. Então o cultivo, isso é uma coisa que é muito interessante. A gente só cultiva essa memória sobre a arte se tiver disponíveis esses tipos de materiais. A internet complementa, né? A internet ajuda, mas sem processo de catalogação, e não tem jeito. Para catalogar, por exemplo, uma obra como essa, para catalogar, organizar uma obra como essa, ou mesmo como essa, você custa dinheiro. Só que é aquela coisa, né? Aqui é um clássico, então você sabe que vai sair, né? Tem, os textos aqui são inclusive. Aqui tá em português. Nesse caso o texto está todo traduzido, mas edição. Esse daqui é um livro feito para o Brasil, né? Então só está em português.
quando o autor mais clássico, às vezes o livro está inclusive em 5 línguas, né? Tem catálogo de museus que acontece isso, o catálogo está em mais de uma língua. Mas a gente precisa dessas obras para o cultivo da memória. E aí a gente pode fazer uma crítica em relação ao conteúdo, uma série de definições. É muito legal isso daqui está sendo feito. É importante que saia coleções a Turma da Mônica em geral, inclusive outros autores que trabalharam com a Turma da Mônica, com os personagens do Maurício de Souza, mereciam esse tipo de coleção também. Por quê? Porque assim a gente consegue fazer uma avaliação. O fato de ser infantil não torna uma obra menor. Pelo contrário, por exemplo, você pega as atinhas do Gili, não são exatamente infantis. Podem até passar no jornal e sair como jornal infantil, mas não são voltadas para criança. As obras aqui são voltadas para criança, onde eu posso simplesmente passar valores, eu posso brincar e tensionar alguns valores, que nem essa questão. A história que mostra de uma maneira muito interessante quão absurdo é essa noção de raça pura. Não vou mostrar para uma questão de spoiler, assim e tal, né? Mas eu acho que vale a pena ver esses materiais. E, né, maravilhoso seria poder chegar à biblioteca, assim, independente das condições sociais, as pessoas teriam um pouco mais de acesso. Quem sabe futuramente não tem editais que possibilitem isso. Que financeiramente seria bom até para a editora, né? Mas aí é outra questão. A gente precisa desse tipo de resgate para cultivo do memória. Por isso que é tão importante. Agora tem várias editoras publicando material do Jaime Cortez, Flávio Colim, Shimamoto, de outras pessoas importantes na história do quadrinho brasileiro. E a gente precisa desse volume para começar realmente a entender. Não adianta, eu não gosto do termo cultura pop. Em parte o quadrinho mas sem entrar nessa questão da cultura pop, mas o quadrinho é uma forma de arte. Para ele ter uma valoração que precisa, é preciso de leitura e pessoas que aprendam a ler. Veja, por mais que o Caravaggio seja um texto clássico, eu vou abrir aqui para mim, vamos procurar aqui o índice. Eu nunca lembro se o índice está no começo. Então aqui ele faz o índice biográfico, epílogo, reflexões e refrações, catálogo, ou seja, mesmo um autor clássico como Caravaggio, que qualquer livro de história da arte cita, eu preciso reapresentá-lo. Para reapresentá-lo, eu tenho que recontextualizá-lo. Eu tenho que falar, olha, presta atenção nessa luz. Antes do Caravaggio não era assim. Com o Caravaggio eu começo a ver, ele teve influência de tais pintores. Sem fazer essa conversa, eu não desenvolvo, a obra fica perdida. Eu preciso dessa conversa para pensar a obra, preciso apresentá-la. Esses materiais de quadrinhos também precisam passar pelo mesmo processo. Você precisa, mais que todo mundo leu Turma da Mônica na infância, até uma certa geração, não sei se atualmente isso é verdade. Inclusive, por exemplo, eu li muita Turma da Mônica quando eu ficava doente, a criança ia em algum médico, dentista, sempre tinha ali uma coisa. A gente só vai conseguir pensar exatamente se você mostrar, catalogar, apresentar e, quiçá, ter um material crítico. Isso não é muito comum nas edições brasileiras, você ter um material teórico pensando, seria uma coisa pensando mais para frente, né? Mas a gente só assim a gente vai ver, vai ter condições de pensar a obra. Isso significa que meu Deus, então, sei lá, todo mundo tem que louvar o Horácio? Não, nada disso. Você pode ter uma crítica, você pode concordar, você pode gostar da obra, mas sem essa catalogação, essa apresentação e uma certa contextualização, não temos como discutir. E a gente, para o quadrinho ser compreendido mais como uma arte, porque o que acontece? Às vezes é estudado como literatura porque é um meio... que é o meio de poder estudar quadrinho, né, no final das contas. Mas ele é uma forma de arte que usa elementos visuais de texto. Sem esse tipo de apresentação, contextualização, comentário, eu não tenho esse cultivo da memória. Da mesma forma, como que a gente cultiva, para dar um exemplo para fechar, como a gente cultiva, por exemplo, a memória de um parente que a gente gosta ou de que a gente não gosta.
contando, compartilhando os fatos com outros, refletindo sobre como aqueles fatos, sei lá, a receita da minha avó, porque aquela receita, nossa, minha avó fazia uma receita maravilhosa por causa disso, então, putz, não era tão boa assim. Ou seja, a memória, o cultivo, a memória só existe nesse processo de discussão. Então, a memória, e no Brasil a gente precisa disso. A gente precisa que continuem catalogando, expondo obras da Tarsila, de outros artistas das artes visuais, precisa que seus trabalhos sejam feitos na música e também nos quadrinhos, e sem criar uma. E sem ficar criando preconceito. Isso é obra infantil, isso não é. Essa questão é muito mais complicada. Lembremos, Homero, no final das contas, é uma obra para crianças, adolescentes e adultos. Então, né, era uma obra educativa. Então, exatamente por ser por crianças, às vezes tem pontos que vale a pena pensar. Então, né, queria comentar mais do que um comentário sobre as tiras, sobre a necessidade desse tipo de material. Eu espero que tenha sido interessante a conversa. E aí, compartilha aí, comenta, vamos continuar conversando. Obrigado a todos. E lembrando, né, muitos desses materiais estão em sebos, né? Sebos também é um lugar ótimo para achar livros de arte. Às vezes você acha umas coisas muito, muito legais, quadrinhos também. Então, né, viva o sebo sempre. Obrigadão.